3 em 1. Hoje, né, chegou mais uma terça-feira, né, para a honra e glória de Deus. Hoje é dia do 11 de 11 de 2025 e o tema do culto é o cego de nascença. Mas só que hoje o que eu vim falar com vocês é um assunto muito sério. E esse assunto se chama TDAH. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a princípio, o que é o TDAH? Olha só, o nosso cérebro é como uma central de controle. E ele ajuda a gente a prestar atenção e lembrar das coisas, controlar o nosso corpo e organizar as ideias. Mas uma pessoa que sofre com TDAH, o cérebro dela funciona de um jeito totalmente diferente daquele do normal. O nosso cérebro, ele é muito mais rápido e às vezes a gente tem dificuldade de parar e de focar e de ficar quieto. E a dificuldade em controlar impulsos. Quem tem TDAH, ele fala na hora errada e age antes de pensar. Por isso que muitas das vezes a gente precisa ter um controle emocional muito grande. E muitas das vezes ele quer fazer até o certo, mas porém ele se distrai muito rápido, ele esquece de coisas com facilidade, ele não consegue ficar parado, ele mexe as mãos, anda, levanta e deixa as pernas agitadas. E parece que o corpo, ele tem energia demais, porque o corpo de uma pessoa que tem TDAH, ela libera muita adrenalina. Então, ela come bastante açúcar. Isso daí já é um sinal. E também, ele começa várias coisas e não termina. E ele pensa coisas demais ao mesmo tempo. É como se o teu cérebro, ele tivesse várias páginas, e essas páginas, elas ficam abertas o tempo todo. Você tem TDAH, Inácio? Pastor, pelo que eu percebi, eu tenho. E isso também muitas vezes não é falta de educação, não é falta de propósito, não é porque a pessoa não quer prestar atenção, é que o cérebro ele funciona de uma maneira mais rápida do que o normal. E tem os pontos positivos quem tem TDAH. Ele tem criatividade, ele tem boas ideias, ele tem uma capacidade de ajudar as outras pessoas, ele tem um coração sensível e ele consegue ter bons resultados com os problemas que ele consegue, né, fazer. E quem tem TDAH, ele precisa aprender dicas, ele precisa fazer uma coisa de cada vez, ele precisa usar lembretes. Os problemas, ele tem resultado nos problemas que ele consegue fazer? Não entendi. Como assim? Se for, como se fosse o hiperfoco. Vamos dizer assim. A pessoa que tem TDAH, ela tem hiperfoco. Ela se concentra em uma só coisa. Se alguém dá uma missão para ele, eu quero que você faça um painel. Aquele problema vai ser resolvido, porque graças ao hiperfoco que ele tem, ele vai se concentrar só naquilo e ele vai trazer um bom resultado para a equipe ou para outras situações dele. E, alarme, ele tem que fazer pequenas pausas, ele tem que saber que o cérebro, ele precisa respirar, o corpo precisa respirar, então ele precisa dar uma pausa. E essa pausa não pode ser muito longa, ele tem que dar uma pausa para o cérebro dele começar a funcionar de uma maneira normal, menos agitada. E ele também tem que... e o TDAH, ele não é frescura, ele não é falta de foco. E ele não é focado porque ele não quer. É por causa devido às várias páginas que tem dentro do cérebro dele. Ele não consegue fazer uma tarefa só.
ele consegue fazer, tipo assim, várias coisas ao mesmo tempo, mas só que ele não consegue fazer a primeira coisa que ele foi designado para fazer. Ó, e quem tem TDAH, ele pode aprender, ele pode ter uma profissão normal, ele pode ter sucesso, ele só precisa conhecer o jeito certo de como funciona o corpo dele e a mente. Ó, e existem 3 tipos. Existe o tipo 1, que é o tipo desatento, que é a dificuldade de focar, ele esquece as coisas, ele tem perdas de materiais e parece que está no mundo da lua. Porque muitas das vezes parece que a pessoa está, mas só que está viajando em outro lugar, por causa devido ao processo do cérebro funcionar de uma maneira bem mais rápida do que o normal. Você está falando no sentido científico, né? Eu quero que você fale depois do espiritual, quando ela é batizada no Espírito Santo, se esse TDAH continua, se o Espírito Santo muda isso. Sim. E tem o 2, que é a hiperatividade. É quando que ele fala muito, ele mexe o corpo o tempo todo, ele tem dificuldade de esperar e ele age antes de pensar. E tem o misto. O misto é quando que tem os 2 em uma pessoa só. E o TDAH, ele afeta as 3 áreas. Ele afeta a atenção, que é a dificuldade de manter o foco. Ele é impulsivo, ele age antes de pensar. E o controle do corpo, que é a inquietação e muita energia. E a pergunta do pastor foi falando que quando que uma pessoa com TDAH, ela tem o Espírito Santo, se ela consegue funcionar. Eu vou dar minha opinião, pastor. Quando que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela começa a ter um domínio próprio. Ela começa a ter um domínio próprio. O que é o domínio próprio? Ela consegue controlar as suas emoções e as suas ações. Isso daí já é um ponto positivo para quem tem TDAH. Já como que o cérebro está muito acelerado e os gostam de falar muito e age por impulso, esse domínio próprio, ele vai trazer um refrigério para a alma dele. Então ele vai conseguir se concentrar melhor. Aquelas páginas que estão todas abertas vão se fechando aos pouquinhos e ele só vai conseguir se concentrar em um ponto só. Aquele hiperfoco vai sumir e vai ser um foco único. Vou fazer isso daqui, depois disso vou fazer isso daqui, eu vou fazer isso daqui. Porque a pessoa vai ter um domínio próprio. E fora as outras coisas também, como vai controlar o processo da frustração, da ansiedade, da culpa. E esses sentimentos todos vão diminuindo, né? Quando a pessoa é batizada, que tem TDAH, e vai entrando os outros sentimentos, como a paz, a tranquilidade, o domínio próprio, a concentração vai melhorar, tudo melhora mediante a batismo com o Espírito Santo. Eu espero, pastor, que eu tenha respondido a tua pergunta. Top. Agora eu vou deixar o João falar sobre as emoções que uma pessoa com TDAH passa. O Inácio foi muito bom. Primeiro, a frustração. A pessoa que tem TDAH, ela tem muita frustração das coisas. Por não conseguir terminar as tarefas ou manter o foco. Segundo, a culpa por atrasos, esquecido ou promessas não cumpridas. Ela acaba tendo um pouquinho de culpa por não conseguir fazer os seus objetivos. Ela pensa demais, mas não consegue mudar. Tristeza e baixa autoestima. Por comparações constantes com outras pessoas mais organizadas, os sentimentos de ser
menos inteligente ou preguiçoso é o que não é verdade. Quando a pessoa tem TDAH, ela fica com medo de não ser o bastante para conseguir cumprir os objetivos. Tem TDAH? Eu tenho tudo. Eu tenho TDAH. Outra. Irritação e impulsividade. Eu poderia ajudar a gente. Reações intensas e críticas ou frustrações. As emoções delas explodem em seguida e de repente. Do nada a pessoa acaba ficando irritada ou explosiva e às vezes não consegue se expressar. Ansiedade. Por medo de errar, esquece algo ou decepciona. E a mente de quem tem TDAH está sempre ligada, pensando do que ainda não tem feito. Às vezes você tem TDAH e não sabe, então preste atenção nas emoções e no que o Inácio falou, que você vai ver se você tem ou não tem TDAH. Sobrecarga mental também. Cansaço emocional. Sensação de estar sempre atrasado ou correndo atrás. Dificuldade de organizar os pensamentos e emoções. O cérebro não liga e isso esgota emocionalmente. Sensibilidade emocional. Pessoas com TDAH sentem tudo com intensidade. Amor, dor e empolgação e rejeição. O termo rejeição emocional é muito comum. Pesquisas críticas podem doer profundamente. Ou seja, quando a pessoa tem TDAH, nós temos que ter mais calma com ela. Porque tem às vezes que ela podem se explodir do nada, como foi falado aqui. Algumas palavras podem machucar elas demais, profundamente. E ela tem muita baixa estima. Ela não se sente capaz das coisas que ela faz. Ela pode ser muito importante. Às vezes ela é boa no que ela faz. Mas tem às vezes que ela se esforça mais e mais por achar que não é capaz. Não é verdade, Nácio? Sim, sim. E isso daqui é muito importante porque a nossa autoestima, ela tem o poder na nossa mente e no nosso coração de nos transformar numa pessoa melhor ou uma pessoa pior. Quando que uma pessoa tem uma baixa autoestima, ela não acredita no que é capaz de fazer. Isso gera uma depressão. Porque ela se olha no espelho e não se sente capaz. Ela olha ao redor e vê que outras pessoas conseguiram conquistar aquilo que ela não conseguiu e no resultado vira uma frustração. E agora eu vou dar uma oportunidade para a pastora Rose falar. Gente, se alguns anos atrás tivesse esse conhecimento, seria muito mais fácil. Eu tinha e não sabia. Você sabe que me curou sem eu saber que eu poderia sair daquela situação. Tudo que ele está falando aqui, eu vivi tudo isso antes de estar na presença de Deus, pessoal. O único que pôde me ajudar, você vê que muitas das vezes, se eu pego o foco do projeto 3 em 1 para fazer aquilo ali vai ter que sair. Então eu comecei a criar coisas positivas. A minha ansiedade eu coloquei em algo positivo, para ajudar pessoas, para levantar famílias, para falar do amor de Cristo, para levar o jovem para o futebol.
Então, eu era uma pessoa assim. Eu chegava ao ponto de achar que ninguém me entendia. Hoje eu entendi tudo aqui, através do que eles acabaram de falar, que eu sempre fui assim. Mas Jesus me curou, me libertou. E isso foi com vir na igreja, propósito, no altar, jejum, entrega, acordando de madrugada, falando para Jesus, Jesus, me muda, me transforma, porque aquilo ali me incomodava. Se você tem, você fala como fosse algo, é muito bom, não é bom não. Mas pega essa oportunidade de você fazer algo para glorificar Jesus. E aí, esses pontos que você acha que é negativo, vai se tornar muito positivo.